direção, é conselho, a tua palavra é fortalecimento para a nossa alma. Nessa noite, fica à vontade nesse lugar, Espírito Santo da verdade. Fala conosco, fala com as pessoas que chegaram aqui, que saem daqui, Senhor, na direção da tua palavra, que saem daqui fortalecida pela tua palavra, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. A praia de Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Passar o pastor vai ministrar uma palavra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela sempre seja agradecida e adorada. Amém. Aleluia. Está abrindo nossa espada. Aleluia. Glória a Deus. Mateus. Aleluia. Mateus 12. Louvado seja o nome do Senhor. Do 40, aleluia, e 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora. Aleluia. Querendo falar com ele, alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga graças a Deus, assentando e glorificando nessa noite o Senhor, amém, aleluia, para esta palavra, que eu creio, aleluia, que essa palavra está mais uma vez, amém, te edificando, santificando, porque a palavra do Senhor, aleluia, que é viva e ficar em volta vazia, ela se move dentro de nós, diga graças a Deus, e eu creio que nós comemos dela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos alimentamos dela, nós recebemos mais do Senhor, recebemos força, recebemos refrigério, recebemos vida, aleluia, direção, discernimento, entendimento, maturidade, sabedoria, vem através da palavra, louvado seja o nome do Senhor. E ela tem, aleluia, direção para todas as áreas da nossa vida. Diga graças a Deus, em toda, a qualquer área que nós precisamos. Aleluia. O Senhor é bom e sua misericórdia para sempre. Ele é tão bom que Ele sempre deixa, aleluia, uma estrutura na terra para o ser humano. Tanto na área, aleluia, com certeza física, como a espiritual. Aleluia. A palavra dele é para alimentar a alma, o espírito. O alimento que nós conseguimos, aleluia, aquilo que nós podemos fazer, aleluia, com nossa força dos nossos braços, aleluia, com certeza nós conseguimos fazer, mas tem área que é só o Senhor, tem milagre que só Jesus faz, amém, tem coisas que só Jesus faz, diga graças a Deus, e Ele está falando nessa noite, amém, aleluia, mais uma vez pela sua palavra, aleluia, quem é, né? Quem faz parte, quem são os seus irmãos, né? Aleluia, quem são da família, aleluia, da família de Cristo, que Ele é o cabeça, nós somos o corpo, a família em Cristo Jesus, aleluia, culto da família, onde o Senhor está, aleluia, falando mais e mais nesta noite, para a glória dEle, aleluia. Já estamos aqui diante da palavra do Senhor que diz, aleluia, que aquele que está ali no corpo, aquele que está na família de Jesus, são todos aqueles, né, que fazem a vontade, aleluia, do Deus Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas antes desse versículo aqui, aleluia, que diz que, aleluia, que todo aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, é da família de Jesus, ele olha para os discípulos, olha só que fala aqui, aleluia, 49, diz assim, estendendo a mão para os seus discípulos, diz, aqui estão minha mãe, meus irmãos, amém? Então ele estendeu a mão para quem? Os discípulos, amém, igreja? Não foi para ímpio, né? Não foi para os que estavam sentados na roda dos escarnecedores, né? Dos zombadores, aleluia, aqueles que estavam ali no conselho dos ímpios, né? Ali observando os conselhos ali, as palavras, né? Tortas, palavras vãs, palavras que não agradam ao Senhor. Não foi para essa classe, não foi para essa, aleluia, geração e nem para essas pessoas. Ele olhou, estendeu a mão para o discípulo. Então, para ser da família de Jesus, tem que ser um discípulo dele, amém? Não foi somente, aleluia, os 12, que ele disse que era da família dele. Não, são os 12 que são da minha família. São eles que fazem a vontade do meu Pai. Não. Ele disse que todo aquele, né,
Aqui a gente falou no 50, versículo 50 diz assim, pois quem faz, né? Quem faz? Ele está dizendo que é 1, 12 ou 12, né? Não, diz é quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga graças a Deus. Aleluia. E eu creio que você está entendendo nessa noite, amém? Aleluia. A mensagem do Senhor. Ele quer que cada um, aleluia, com certeza de nós, nossa família, as familiares parentelas, as famílias, né, que estão na terra, aleluia, dos viventes, a família que está afastada, a família que não conhece Ele, a família que já conheceu, se afastou, Ele quer que permaneça como discípulo. Ele quer que sejam, aleluia, com certeza servos, né? Aleluia, com certeza ministros, que eles vão estar ministrando o que vive. Aleluia, como uma pessoa pode ministrar o que não vive? Diga misericórdia, que ministra o que não vive, né? Aleluia, até um pai, né? Uma mãe, se vai ensinar algo para a filha que não vive, ela vai olhar para a mãe ou para o pai e dizer, quem és tu para me ensinar? Não é verdade? Estou falando alguma mentira aqui? Aleluia, com certeza vai ser pelo exemplo, né? Os filhos se espelham, né? Os pais são o espelho dos filhos. Diga graças a Deus. Assim também Jesus, quando ele andou ali na terra, o Senhor, ele, aleluia, estava ali mostrando com atitude, né? Mostrando com certeza as boas obras, mostrando como os discípulos tinham que viver. Diga graças a Deus. Por isso que Paulo vem dizendo, sejam meus imitadores, né? Começou de quem? De Cristo. Tem outra assim que diz, começou de Deus. Aleluia. Sejam imitadores de Deus, sejam imitadores aleluia, sejam meus imitadores que eu sou de Cristo. Então eu creio que o Senhor quer que nós imitamos as boas obras, aquilo que, aleluia, com certeza Jesus fez, e se ele tivesse, aleluia, a maneira como ele estava aqui, aleluia, fazendo a obra, aleluia, 100% homem, assim como os pastores falam, né? Aleluia, 100% homem, 100% Deus, Deus Filho, né? Aleluia. O que ele faria no lugar de um pai, né? Como é que ele ia agir de uma mãe? Como é que ele ia ensinar? Como é que ele ia passar, aleluia, ali para cada um? A gente vê a caminhada, o espaço, as atitudes, tudo quanto ele fez na palavra. Ele estava aqui pregando, né? Ele estava ensinando, tudo que ele falou, ele fazia. Diga graças a Deus. Aleluia. Então assim o Senhor quer que cada um, né? Cada um que tem uma função, que tenha uma chamada, aleluia, chamado de Deus não é só para quem vai pregar, louvar, não. Aleluia, para praticar boas obras, dentro de casa, onde tiver, colocar a planta dos pés. Diga graças a Deus. Tem que ser esse discípulo. Aleluia, porque quando pega, aleluia, de alguém que vai ter essa chamada, alguém que já tem, vai pegar, aleluia, no instrumento ou no microfone, em algum lugar, para pregar e ministrar para uma pessoa individual, né? Aleluia, ela vai com certeza ter respaldo de Deus, antes e depois, porque tem outro contra-ataque, o inimigo ele se levanta. Toda vez que você for ser usado, aleluia, se você já foi, ainda vai ser mais março, para a glória de Deus, vai ter um contra-ataque. O inimigo ele vai querer se levantar para parar, porque ele sabe que tem uma unção sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Aleluia, tem algo diferente, você é diferente, a família é diferente. Aleluia, todos que são como mãe, como irmã, aleluia, como aqui, irmão de Jesus, é diferente. Ele está dizendo aqui, aleluia, que é da família dele, todos que, aleluia, obedecem, todos que fazem a vontade de Deus, aleluia. A gente vai ver em Marcos, como ele diz também, uma introdução que tem, que é a palavra. A vontade, aleluia, quando a pessoa faz, é viver a palavra, é obedecer a palavra de Deus, amém? Aleluia, tudo quanto ele nos ensina, tudo quanto ele nos dá a instrução para nós, aleluia, viver e ensinar. Nós que somos discípulos, né? Aleluia, discípulo é aquele, aleluia, com certeza como jovem, pode ser com certeza um grande discípulo, né? Aleluia, como Timóteo, diga graças a Deus, como Davi, ainda, aleluia, muito jovem, né? Fez a diferença, louvado seja o nome do Senhor. José, fugiu da praça do mal ali, né? Novo ainda, jovem ainda. Então pode uma criança crescer na graça e no conhecimento, um jovem, pré-adolescente, homens e mulheres, ancião. Aí eu estava até falando, comentando sobre Caleb, né? 85 anos ele estava ainda cheio de vigor. Diga graças a Deus, dizendo que ele daí ia conquistar, que ele tinha ali vigor, força, tinha ali a capacidade de conquistar ali, aleluia, o que era dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus está falando nessa noite, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui, aleluia, a palavra do Senhor, a gente vai ler no 13,
um pouquinho aqui, sair um pouco do 12, aleluia, que fala sobre a família de Jesus. Creio que você já entendeu, aleluia. Depois a gente vai para Marcos para a gente ver, aleluia, por que o Senhor deu essa direção aqui, dessa palavra, aleluia, da parábola aqui do semeador, amém? Capítulo 13 de Mateus, diz assim, aleluia. Eu já vou estar falando, aleluia, sobre o significado, amém? Aleluia, das sementes. Diga graças a Deus, que eu sei que você já conhece, amém? Aleluia, aqui sobre o semeador, né, que saía a semear. Diga graças a Deus, ele lançou, né? Mas parte, aleluia, caíram no caminho, outro caiu, aleluia, no terreno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, outros caíram no espinho. A gente vai ver aqui, aleluia, o significado, para a gente entender mais e mais, para você entender, aleluia, como uma pessoa ela pode produzir, como que ela pode, aleluia, ter êxito, aonde ela for, colocar plantas os seus pés, em todas as áreas. Aleluia, eu sei que você já teve êxito em algumas coisas que vocês fizeram, aleluia, algumas obras, algum trabalho, aleluia, com alguma pessoa, você já teve, nem que é isso? É ter, aleluia, com certeza de resultado, é semear para plantar. Você semeou, você fez, aleluia, conforme a vontade do Senhor, aleluia, e colheu. Você quer mais? Então você precisa continuar semeando. Diga graças a Deus. Você precisa, aleluia, continuar semeando para colher. Olha só o que fala aqui no 13, aleluia, Mateus 13, e o versículo, aleluia, 18, diz assim, 18. Portanto, ouça o significado, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e aleluia, arranca. Olha só, vou repetir de novo. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Diga misericórdia. Quando a pessoa não entende a palavra, né? Ela está na igreja, está muitas vezes ouvindo um vídeo, ou uma pregação, ou na igreja. Ouviu ali, foi uma bênção, gostou, mas não entendeu o significado daquela mensagem, não entendeu a palavra, o significado da mensagem da palavra de Deus, né? Aleluia, porque todo aquele que está semeando, que está ministrando, está falando da palavra de Deus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a pessoa conta tem um testemunho, mas tem que ali com certeza colocar versículos, né? Colocar, aleluia, algo que vem de Deus, diga graças a Deus, no meio do testemunho. Então eu creio que quando a pessoa ela não entende, ela tem facilidade, ela tem, aleluia, com certeza uma legalidade para o inimigo vir e roubar o que foi semeado em seu coração. Diga misericórdia novamente. Quando ela não entende, o maligno vem, ele conhece, a palavra está dizendo aqui, olha, quando alguém não entende, o maligno vem e arranca, né, o que foi semeado em seu coração. Então o maligno, o adversário dessas almas, ele sabe quando uma pessoa não entende a palavra, quando ela não, aleluia, se atentou para entender, não desejou, às vezes até dorme na igreja, diga misericórdia. Estou falando de pessoas que já entendem, que já conhecem a palavra, né? Às vezes está longe, né? Longe ali da presença, da palavra, da fonte, porque a fonte ela vem pela palavra. Diga graças a Deus. Quando você quer uma cura divina, vem pela palavra. Não é só o pastor tocar, não. Ele com certeza tem que tocar, mas quem vai estar, aleluia, com certeza, liberando a unção, aleluia, é Deus. Eu já falei até uma outra pregação, né, sobre a mulher, aleluia, que estava com fluxo de sangue. Ela pensou, né, se tão somente eu tocar na hora do seu manto, serei curado. Aí ela pensou, Deus Todo-Poderoso que sonda, aleluia, porque Jesus ele pergunta, né, quem me tocou? Então quem foi que liberou a unção? Mas pastora, ele não é o Deus Filho, não somos trindade, né, triuno. Aleluia, é a palavra mistério, que nem aquela passagem lá que diz que só Deus sabe a vinda, a volta do Filho do Homem, amém, igreja? Aleluia. Então Deus sondando, Deus, aleluia, libera a unção, né? Aleluia, ali a cura divina. Então a palavra é assim, quando você crê, quando você acredita, quando você confia, quando você dá crédito, quando você vem para a igreja para receber, a unção de Deus vem sobre a tua vida, exatamente na área que você está precisando. Quem está entendendo, diga amém.
É exatamente nessa área. Por isso que ele diz buscar em primeiro lugar o reino dos céus, né? E sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas aquilo que outras coisas. Quais é as coisas que vai acrescentar? É exatamente aquilo que você está necessitando. Aleluia. Porque aleluia, Deus ele ouve todos. Todos ele ouve. Mas atender são alguns. Não são todos que ele vai atender, não, amém? Eu percebi que tem uma vez um missionário contando, dizer que tem pessoa até que ora ao contrário. É que ele cai da moto, quebra a perna, joga assim uma palavra de maldição. Deus vai atender uma oração dessa, vai atender uma palavra dessa numa pessoa. E às vezes, por que acontece na vida da pessoa que aquela pessoa liberou aquela palavra? Porque a palavra tem poder. Eu já vi dizer casos que uma esposa disse para o esposo: tu vai dar naquele poste, tu vai morrer. E ele deu no poste e morreu, viu a esposa dela. Diga misericórdia. Porque a palavra tem poder. Aconteceu exatamente como ela falou. Aleluia. Aleluia. A pessoa diz: mas onde estava Deus? Onde estava essa pessoa? Ela estava na família? Ela estava como discípulo? Né? A esposa, o esposo? Aleluia. Será que ele estava bem diante de Deus? Não. Amém, igreja? Aleluia. Estava afastado, né? Quem sabe no adultério, uma bebedice. 15 anos da carne estão aí, né? 15 anos da carne, aleluia. É a prostituição, né? Aleluia. Culto da família aqui, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que Deus vai falar com muitos que vão estar ouvindo esse vídeo, no dia que ouvirem, um dia, graças a Deus. E o Senhor está falando que o inimigo, isso aqui é uma legalidade. Amém? Se ela não entender, se ninguém entender, isso para ele é uma maravilha para ele. É isso que ele quer. Ele quer que as pessoas não entendam, fiquem voando mesmo, né? Aleluia. Tem tanto pensamento, outra dimensão. Vem para a igreja porque de repente, né, quer uma proteção, quer uma bênção, quer algo, uma cura, quer uma solução, né? A gente vai ver aqui também essa parábola que vai estar falando mais e mais, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas muitas vezes estão buscando por isso, né? Está atribulado, uma perseguição, de repente falta de alguma coisa, aleluia. Mas aqui no começo está dizendo, aleluia, o significado, né? Aleluia, da primeira semente. Olha, quando alguém ouve, aleluia, a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Ele sabe quando a pessoa não entende. Ele sabe quando a pessoa não quer nem entender. Não está nem aí. Só está ali, muitas vezes ouvindo, indo no culto na igreja, porque está interessado em alguma coisa. Aleluia. Ela ouviu, saiu, entrou para o ouvido e saiu pelo outro. O que é isso? Porque não guardou no coração. Quando a pessoa ela guarda, ela vai ver. O Davi ele declarou: guardei no teu coração para não pecar contra ti. Então ele ia usar tanto naquele momento, depois e durante, né, da caminhada dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória. E ele ainda teve uns tropeços, né? Mas ele se ergueu. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha só, vamos agora para outra. Ainda tem mais uma parte aqui dessa primeira. Aleluia. Então o maligno ele vem arrancar o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Amém? A primeira semente. Vamos para a segunda. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, aleluia, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Esse, aleluia, é forte. Olha só o que acontece. A pessoa recebe, né, aquela semente, a palavra de Deus foi semeada, pode ter sido um culto, uma mensagem. Que vídeo abençoado, né? Que mensagem tremenda a pessoa pode dizer, né? Ah, a senhora falou forte, né? Ah, foi uma bênção. Foi, e você, né? E aí, você está também como uma bênção? Amém? Quem está entendendo, diga amém. A pessoa que está pregando está uma bênção. E aí, quem está escutando está uma bênção? Quem está ouvindo? Ele fala aqui, aleluia, no momento em que o Senhor ele fala, aleluia, quando ele está falando sobre a semente, né? Antes dele dar significado, ele fala bem aqui, olha, no 9, diz: aquele que tem ouvido, ouça. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Aleluia. Então eu creio que o Senhor, Ele quer que nós venhamos a ouvir, né? Mas guardar e praticar. Não somente ser ouvinte, mas praticante. Essa é a vontade do Senhor.
Aqui no final a gente vai ver por que nós temos que viver. Aleluia, mais e mais, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha a segunda semente. Então é essa que caiu, aleluia. Vamos ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, aleluia, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, aleluia, permanece pouco tempo. Quando aleluia, surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Essa é a segunda semente. A pessoa lá ouve a palavra, vem para o culto, então ouve em algum lugar, já ouviu a palavra, já foi ministrado, já, aleluia, com certeza ali, aleluia, se agradou, gostou, se firmou, mas muitas vezes, cadê? Procura, cadê? Aleluia. Se abandonou, né? Aleluia, se afastou, está, aleluia, afastada de Deus, porque muitos dizem assim que a pessoa já está desviada. Desviada está Satanás, que não tem mais jeito para ele, amém? Aleluia. Tá, o que? Ela se afastou, né? Se afastou do caminho, se afastou de Deus, porque até fala Isaías, né? Que o pecado faz separação. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que você está entendendo nessa noite, nessa segunda semente? Que a pessoa recebe com muita alegria a palavra. Ela gosta de ouvir. Ela se sente bem ouvindo a palavra de Deus. Mas quando vem a tribulação, a perseguição, aleluia, por causa da palavra, porque o inimigo não quer que ninguém se firme nessa palavra, aleluia, aí ele vem ali com a artimanha, né, ciladas dele, ele, aleluia, produz aqui com perseguição, aleluia, e tribulação, para que a pessoa abandone, para que a pessoa saia do caminho, se afaste do caminho. Diga misericórdia. É isso que acontece quando a pessoa, aleluia, não se firma, né? Verdadeiramente. Ela não nasceu de novo, né? Ela não nasceu da água, aleluia, e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor está falando essa noite que Ele quer que a pessoa volte, né? Que a pessoa que está assim, que abandonou, volte para o caminho do Senhor, volte a fazer de novo como fazia antes, quando teve a primeira prática, né? A prática de quê? Do primeiro amor, as obras do primeiro amor, o dia, graças a Deus, que está em Apocalipse, amém? A pessoa se afasta, aleluia, porque ela não está mais como ela estava no primeiro amor, nas primeiras obras, aleluia, fazendo a vontade do Senhor. Diga misericórdia. E o Senhor quer que a pessoa volte, a viver a palavra. Então, por conta, né, por causa da tribulação e perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Essa é a segunda semente, amém? E a terceira, quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso, aleluia, daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas, aleluia, sufoca, tornando infrutífera. Olha só, quando a pessoa se engana, né, com riqueza terrena, materiais, né, o amor de dinheiro é a raiz de todos os males, né? Aleluia. Então, a palavra diz que não podemos servir dois senhores. Aleluia. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não. Aleluia. A pessoa tem que estar somente em um foco. Porque Deus é o Deus que, aleluia, com certeza vai suprir todas as nossas necessidades. Diga graças a Deus. Ele diz para nós não se preocupar, né, com o dia da manhã. Amém, igreja? Eu creio que Deus é um Deus que sabe do futuro, o nosso futuro pertence a Deus. Amém? A cada dia tem o seu próprio mal. Então ele está dizendo, aleluia, que aqui a semente, que foi, aleluia, semeada entre os espinhos, até significar. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando, né, aleluia, cada vez mais a pessoa infrutífera. Ela não vai frutificar em nenhuma área quando ela está assim preocupada, quando ela está no engano das riquezas, né? Pensando que tem alguma coisa na terra, sem Deus, com certeza, quando ela tem muito e sem Deus ela não tem nada. Amém? Aleluia. Essa palavra dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, a salvação. Amém?
Amém ou amém? Aleluia. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está, aleluia, nessa noite falando que tem engano nas riquezas, né, terrenas. Tem engano. A pessoa ela se engana, a pessoa ela se ilude, né? Então às vezes elas pensam que estão, aleluia, ostentando, estão bem, né? Melhor do que aquele que está pobre, mas sem Deus. A Apocalipse vem falando. Quando a pessoa não confia em Deus, ela é nua, ela é pobre. Diga misericórdia. Ela é cega, precisa de Deus. Aleluia. Precisa da presença, precisa das vestes, né? Aleluia. Das vestes espiritual, da vida espiritual, a vida de Deus, vida e vida com abundância. É o plano de Deus na vida do pecador. Aleluia. É a maior riqueza, né? Aleluia, que é a salvação eterna. Esse tesouro tem que estar, aleluia, no céu. Aleluia, que é Jesus. Que é, aleluia, a mansão celeste, que é, aleluia, o direito da vida eterna, que é o nosso nome, né? Aleluia, com certeza que vem estar escrito no livro da vida. É a maior riqueza quando, aleluia, com certeza a pessoa tem essa convicção que ela, aleluia, tem o nome escrito no livro da vida. Jesus vem dizendo ali, que a gente não se alegrar, quando o inimigo, esse sujeito, né, estão ali, aleluia, a pessoa ora ali, com certeza ali, eles batem retirada, é repreendido. Não, eles para a gente se alegrar pelo nosso nome que está escrito no livro da vida. Diga graças a Deus. Aleluia. Aí você vai ter crédito todo tempo. Você vai ter a unção, poder para pisar na cabeça do serpente e escorpião. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pessoa ela consegue se expressar, falar bem, né? Escrever bem, consegue, né, ter alguma coisa na terra, mas se ela não tiver a unção, a presença, se ela não tiver o nome dela escrito no livro da vida, se ela não tiver, aleluia, ali como garantia a coroa da vida eterna e a salvação, aleluia, ela não tem nada, aleluia, não tem, aleluia. Esse com certeza é o pobre, né? Pobre de espírito, tem espírito que precisa de Deus, precisa reconhecer que tem que ter uma aliança, que tem que ter fidelidade, renunciar e estar com o nome escrito no livro da vida e permanecer, aleluia, com certeza como irmão, irmã e mãe de Jesus, como da família de Jesus. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Quando uma pessoa ela está assim com essa semente, aleluia, no engano das riquezas, né? Nas preocupações da vida, aleluia, ela vai estar todo tempo sufocada, tornando infrutífera, não vai frutificar. Todo tempo ela vai estar ali, sufocada, triste, atribulada, não consegue marchar, não consegue prosseguir, não consegue, aleluia, ter êxito, né? Não consegue ter, aleluia, ali, maturidade, sabedoria para administrar. Mas entra por um caminho, entra por uma porta e sai por outra, e outros caminhos. Que é isso? Essa pessoa, aleluia, não consegue ali com certeza ter a convicção, o equilíbrio que vem pelos frutos, né? Para administrar, para frutificar em toda e qualquer área de sua vida. Diga graças a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer que você seja, com certeza, aleluia, frutífero em todas as áreas, não somente numa. Essa pessoa tem um sucesso ali está ali conhecida, as pessoas gostam, admiram em alguma área, mas na casa é uma tristeza. Diga misericórdia. Na igreja, então, aleluia, nem se fala, né? Que era para estar ganhando alma, povoando o céu, porque tudo é para Deus, não é para o pastor, né? Não é, aleluia, para encher as cadeiras, não, é para encher o céu. Amém, igreja? Aleluia, quando você traz um presente para Jesus. Esse é o presente que Ele quer, almas, aleluia, que Ele venha salvar as almas, né? Jesus é Salvador, mas para salvar a pessoa tem que vir, né? A pessoa tem que renunciar, aleluia, para ser salvo, né? Aleluia, diga graças a Deus novamente. Então, isso que o Senhor quer para cada um de nós, amém? Quando a pessoa não vai bem, não está bem na casa, como é que pode estar bem na igreja, né, no caminho? Não tem como, não vai estar, aleluia, porque tem que começar de dentro para fora. Aí vai continuar, com certeza, frutificando dentro, né? Vai fluir, né? Rio de águas vivas para a esposa, para o esposo, para os filhos, né? Os filhos vão estar entendendo essa palavra, porque estão se espelhando nos pais que estão se firmando. Diga graças a Deus novamente. Nos caminhos do Senhor, praticando as boas obras, né, vivendo a palavra, os filhos vão estar ali com certeza imitando, né, como o apóstolo Paulo falou.
Aí você vai ser como o apóstolo Paulo, imitador de Cristo, teus filhos vão ser de você, que vai estar também imitando Cristo. Diga graças a Deus. Aleluia. Então, voltando a dizer, Deus, Ele é aquele que ouve todos os pais, todas as mães, os filhos, família, mas atender quando você precisar, ter, aleluia, com certeza respaldo de Deus, ter ali crédito com Ele, só quando você viver a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o maligno também não vai achar legalidade, não vai achar, aleluia, ali umas brechas, né? Não, porque às vezes não é só uma brecha, não, são várias, né? Não vai achar, não vai encontrar. Ele não vai arrancar essa palavra, porque você fechou todas as brechas. Você viveu, aleluia, com certeza a palavra. Olha se eu falo aqui na última, aleluia. Enquanto a semente que caiu em boa terra, aleluia, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1. Diga graças a Deus. Aleluia. Qual é a classe que você está? Dessa, aleluia, aqui, escada, né? Dessa, aleluia, dádiva de Deus. Porque quem entender vai estar colhendo, né? 100, 30, aleluia, 100, 60 e 30 por 1. Qual é o nível que você está? Você está colhendo 100 ou 60? Ou 30 por 1? Ou nada, né? Aleluia. Porque Deus que vai fazer você ter essa colheita. Em todas as áreas você vai ser frutífero. Você vai estar colhendo exatamente o que você plantou. É a semente que caiu em boa terra. Então você está praticando boas obras. Vai ser uma árvore frutífera, né? Vai ser uma árvore cheia de frutos. Aleluia. Permanente. Frutos que vão estar, aleluia, povoando o céu. Em nome de Jesus, amém? Eu creio em nome de Jesus. Se ele considera, ele faz aí, aleluia, uma comparação que a pessoa tem que ser uma árvore como uma árvore. Uma árvore, ela dá muitos frutos, diga graças a Deus, mangueira, né? Agora nessa época, então, a gente vê, né, tem árvore que fica ali cheia, aleluia. Assim o Senhor quer que você seja uma árvore frutífera. Às vezes frutos permanentes que vão se firmar cada dia mais dentro da tua casa. Você pode ganhar também para a casa do Pai, para Ele, aleluia, com certeza, aquele grande dia, quando Ele vir com seus anjos, né, no arrebatamento, recolher as almas. Diga graças a Deus. Aleluia, Ele vai estar colhendo, vai estar levando, né, toda, aleluia, a sua colheita, todo o povo de Deus, toda, aleluia, aquele com certeza que você tem como Salvador, o único suficiente Senhor e Salvador de quem? A sua alma, amém? O único suficiente Senhor e Salvador. Diga graças a Deus. O Senhor está falando nessa noite, amém? Essa colheita que Ele quer que você venha, com certeza, aleluia, dar, semear, através da semente você vai ter a colheita para entregar aquele grande dia, para não chegar diante do Pai com as mãos vazias. Amém, igreja? Aleluia. Não é somente ter aqui uma vida bem sucedida em todas as áreas. Claro que Ele quer. Não é pecado, não é errado, não. Quem trabalhar, né? Aleluia, quem, né? Aleluia, buscar, quem, aleluia, com certeza, para ali, com certeza, buscar nessa área da finança, né, financeira, a área, aleluia, física. Tem pessoas que buscam tanto pelo físico, né, tanto pela área financeira, mas a espiritual, só Jesus na causa. Diga misericórdia. Aleluia. Estão pela misericórdia. Aleluia, porque só Deus já vai ter misericórdia, amém? Quando está afastado, a palavra dizendo que o inimigo, quando ele sai de uma casa, quando ele está, aleluia, ali, né, em lugares áridos, ele volta, né? Aí vai ali ver, ele é como está aqui na palavra. Ele sabe quando a pessoa não entende, que ele quer arrancar a palavra. Assim também quando a pessoa, aleluia, ela ouve a palavra, ele até se afasta, ele é repreendido, a pessoa, aleluia, busca libertação, mas se ela não encher da presença do Senhor, aleluia, porque nós somos uma casa, mas quando Ele está com certeza, aleluia, presente, amém? Aleluia, aí você é a casa, quando o Espírito Santo está com certeza na casa, mas quando ele volta e não encontra, né, ele encontra a casa ali adornada, organizada, arrumada, né? Aleluia, tudo em ordem, ele vem e atrás do quê? Outros demônios, outros espíritos pior do que ele. E o estado daquele homem se torna com certeza, amém? Aleluia. Pior do que, aleluia, quando ele, com certeza, aceitou Jesus e depois se afastou. O estado fica pior.
Quando a pessoa sabe, aleluia, que tem que estar na presença, se afasta. Quando sabe que tem que obedecer a palavra, se afasta. Não leva a sério as coisas de Deus. Diga misericórdia. Ele vem, aleluia. Olha só o que diz aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, para não ficar só nas minhas palavras. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, aleluia, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa, aleluia, desocupada, varrida em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Aleluia. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Diga misericórdia. Aleluia. Então assim vai acontecer com a pessoa que vai se afastar, que está afastada, ou vai, porque Deus sabe todas as coisas. Diga misericórdia. Mas muitos estão se esfriando, muitos estão, aleluia, se distanciando do Senhor. E cada passo que a pessoa foi dando e vai dar, ela vai, aleluia, correr esse risco. Ele está dizendo, a palavra está dizendo, que ele volta e ele encontra ali a casa vazia, né? Aleluia, desocupada, varrida e em ordem. Aleluia, ou seja, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem a presença da palavra, aleluia, que hoje, como se fosse, aleluia, na era de Davi, dos discípulos, dos adoradores, que a arca, ela estava ali, né? E o Senhor estava naquele lugar, dentro da arca, aleluia, que era os mandamentos, a palavra, estava dentro da arca, representava a presença de Deus. Então hoje é muito mais que nós temos aqui, o Espírito Santo. Nós temos a casa, a morada, aleluia, o templo santuário do Deus Altíssimo. Amém? Ele está dentro de nós, o Espírito Santo é um privilégio, diga graças a Deus. Naquela era a palavra, o mandamento, e ali representava o mandamento, a tábua da lei, ali dentro da arca, representava a presença de Deus. E hoje ele está dentro de nós, pela pessoa do Espírito Santo. Diga graças a Deus novamente. Aleluia. Vamos ver em Marcos para a gente já orar, amém? A gente falando com o pastor, aleluia, que sobre a questão da hora, né? E eu dizendo para ele que não ia demorar, mas é ele que manda, diga graças a Deus. Aleluia, a casa é dele, né? A casa é sua, como fala aquele louvor, diga graças a Deus. É ele que está no controle. Amém. Eu disse para ele, não vai demorar muito, mas é o Senhor que está no controle. Glória a Deus. Olha só que fala aqui aleluia, em Lucas. Eu falei até, Marcos, não foi fazer Lucas, amém? Porque eu marquei também aqui em Marcos, mas a hora passa. A gente tem que tirar um momento de oração também, amém? Aleluia, para te orar por nós, para a nossa família. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha só que fala aqui em Lucas, aleluia, o capítulo 8, aleluia, o versículo 21. Só para a gente aqui confirmar as imagens sobre a palavra, né? Que eu disse que eu ia ver o versículo que fala, aleluia, sobre aqui, que Jesus ele comenta, né? Falando aqui, aleluia, para aquele que veio trazendo ali o recado, né? A mensagem da família, dizendo que eles estavam lá fora, né? Aleluia, e ele diz para o que veio trazer, amém? Aleluia, vamos ver do 20. Alguém lhe disse, tua mãe, teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, amém? Por isso que o Senhor lhe deu essa, aleluia, ligação hoje dessa mensagem sobre, aleluia, aqui a semente, né? O semeador, aleluia, e a palavra, porque hoje não é o dia do culto, do ensino da palavra, mas é o culto da família. E eu creio que mais a família precisa é viver a palavra, amém, igreja? O que ela precisa para sobreviver, para ter vida eterna, vida longa e vida eterna, é a palavra, não tem outro caminho, não tem, aleluia, outra direção. Não tem outro jeito, não tem jeitinho brasileiro, não tem conselho, não tem presente. Com certeza que isso faz diferença, com certeza, aleluia, que a pessoa abençoa alguém, dá um presente, né? Aleluia, faz algo, aleluia, faz uma dinâmica ali, prepara o ambiente,
Com certeza faz a diferença, Deus se agrada, mas o que Deus quer mesmo para as famílias é a prática, amém? Dessa palavra, é praticar a palavra. Não ser somente ouvinte, mas praticante dessa palavra, amém? Vamos ficar de pé essa noite, vamos estar orando, aleluia. É isso que o Senhor quer para as famílias, amém? Que cada um venha viver, e eu tenho buscado, amém? Cada dia mais, estou sobrevivendo como, aleluia, adorador, amém? Como te louvou, que se louvou, né? Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador tem milagre esperando, amém? É assim que eu vivo a cada dia, amém? Aleluia, buscando o Senhor. E o primeiro milagre, o maior milagre é a salvação, amém? Que Deus venha estar, aleluia, alcançando mais e mais nosso coração, nossa mente. Nós possamos ter nossa mente todo tempo inclinada para o seu Espírito, para te ter, aleluia, vida com certeza e paz, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Fala em Romanos, aleluia, capítulo 8, que para nós, aleluia, ter nossa mentalidade inclinada para o Espírito, para ter vida e paz. Glória a Deus, aleluia. Coloca a sua vida, a presença do Senhor mais embaixo. Coloca, aleluia, a tua família. E declara nessa noite ao único Deus. Diga para Ele: eu creio, Senhor, que eu posso fazer, Senhor, como Josué, posso declarar e viver. E dizer: eu, porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Profetiza, você possa servir mais e mais. Você e sua casa. Vocês venham ser cada dia mais uma bênção. Aleluia. Em nome de Jesus. Não ser somente, aleluia, uma bênção, semeando com coisas, com presente, com alimento, mas que você possa passar de graça com a prática da palavra, para você povoar o céu, para que essa pessoa venha ser, aleluia, impactada com o poder de Deus. É isso que tenho buscado nas imagens, que a pessoa venha ser impactada, que a pessoa possa nascer de novo, como Nicodemos, que a pessoa venha, aleluia, ter uma novidade de vida, uma nova história na área espiritual. Aleluia. Olha só. Declara nessa noite: todavia, eu e minha casa serviremos a Deus, ao único Deus. Declara essa frase mais e mais. Na igreja, na tua casa, quando estiver de joelho, continua declarando, porque o inimigo é sagaz. Ele tem a cilada dele. Ele quer tragar os jovens, ele quer tragar as crianças, ele quer afastar homens e mulheres, esposa. Ele quer afastar o homem, aleluia, da intimidade com Deus. Que o homem foi feito, formado, criado como a imagem e semelhança de Deus Altíssimo. Ele tem raiva do homem. Ele tem, aleluia, inveja do homem. E Ele te chama nessa noite. Ele te chama para você, aleluia, declarar e viver o que você está declarando. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Todavia, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza. Ainda que ainda não estão vivendo como o Senhor quer, mas profetiza. Profetiza para você ver almas se prostrando, almas confessando o Senhor e permanecendo. Isso é ser uma árvore frutífera. É ter, aleluia, frutos com permanecer. Vão permanecer através da tua vida, do teu testemunho. Assim como o apóstolo Paulo, assim como foi a igreja primitiva. A cada dia tem um acréscimo de almas que iam se multiplicando. Pelo testemunho de Pedro. Pedro se converteu. Então o Senhor está buscando homens e mulheres, procurando, como Ele procura nas vidas dos adoradores. Que vão ser essa árvore frutífera, onde pessoas vão ter, aleluia, com certeza uma mudança de direção, caráter de Cristo, a mente de Cristo, famílias inteiras com o caráter de Cristo, mente de Cristo. É isso que eu tenho orado esse ano todo, eu vou estar orando, aleluia, consagrando, aleluia, para a família, consagrando pela igreja, para que venha ter pessoas que vão estar, aleluia, permanecendo, fruto permanente, que vão estar, aleluia, perseverando até o fim.
Aleluia. Não somente como igreja, não somente como, aleluia, congregado, membro, não. Mas como filho, discípulo. Aleluia. Vão fazer a diferença. Eu creio que o Senhor está, aleluia, levantando as mulheres como essa árvore frutífera, como discípulo dele. Aleluia. Jovem, adolescente, homens e mulheres, crianças. Esses dias eu estava perto de uma criança de 4 anos, apenas 4 anos. Olha como essa criança tem uma chamada tremenda. Te conhece quando a criança tem uma chamada tremenda de Deus? Ele bateu em mim e me chama de vovó. A vovó, Néia, e o vovô, eles estão indo na igreja. Porque essa criança ele viu antes e depois, nasceu um dia desses. Mas ele viu a diferença na avó e no avô. É isso que Deus quer, que criança, irmão, aleluia, ser atraído pelo testemunho do pai, pelo testemunho da mãe, pelo testemunho de alguém que está imitando Cristo. É isso que Deus, aleluia, está, aleluia, aprovando. Está procurando, meu Deus, quebrar o Espírito de verdade, que sirva a Ele, o Espírito de verdade, que vai semear, que vai, aleluia, alcançar, aleluia, Ele, tanto qualquer classe de geração, tanto qualquer idade de geração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem geração, aleluia, como de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, é a geração, é a era. É o momento mais que a mente está frutífera. A mente está fértil. Está aprendendo, está copiando. Ensine quanto é tempo. Porque você vai ser cobrado naquele grande dia se você não ensinar. Você sabendo ensina. É isso que Deus quer para as famílias. Aleluia. Quer que a família esteja, aleluia, passando de graça, semeando. Aleluia. E eu perguntei para aquela criança: você está indo com eles? Às vezes. Então, aleluia, o que é isso? Ele está confirmando que nem sempre levam ele. Uma criança de 4 anos, Deus, aleluia, testemunho que eu estou falando. Aleluia, eu fiquei impactado com aquela criança falando. Sabe como foi de falar? Ele ouviu, ele viu os louvores que eu estava colocando, aleluia, pela internet, na televisão. Porque ele só assiste, aleluia, Bob Esponja. Ele só assiste desenho do mundo. Eu perguntei para ele: tu não assiste o Midinho, o Pequeno Missionário? O embaraço dele. Não perca tempo. Você tem muitas crianças ao teu redor. Crianças que precisam ouvir, precisam ministrar para a palavra de Deus. E Deus está, aleluia, procurando, buscando. Ele quer te usar. Deixa ele te despertar essa geração. Para te ensinar as crianças que chegam até, aleluia, a tua presença. Não perca tempo. Semeie. Não perca tempo. Semeie a palavra de Deus. Ele perguntou: quem é esse? A mãe dele disse: ele prega a palavra. Porque o Espírito das maiores já pregava, ele permaneceram, já vieram da igreja. Ela via a diferença. E esse filho mora com os avós, às vezes está
30 por 1. Você vai estar, aleluia, na classe, na escala de 60 e depois 100. Essa é a vontade do Senhor. Ele te chama nessa noite do despertamento. Você tem que, aleluia, se consagrar mais, orar mais. Sabe por que a igreja assim? Falta de intercessores, falta, aleluia, de discípulos. O Senhor, aleluia, está te falando essa noite. Você pode ser esse discípulo. Você pode permanecer como discípulo. Discípulo obedece, discípulo pratica, discípulo avança, discípulo, aleluia, com certeza, morre para si mesmo, que eu tenho vida. Discípulo da vida, o resgate muito como Jesus. Ele diz, aleluia, assim como ele veio, filho do homem, morreu, deu a vida para o resgate do mundo. Assim nós temos que dar essa vida para os nossos irmãos. Quem tem feito isso? Quem pode fazer isso? Dar vida, aleluia, para alguém. Mas você pode fazer algo. Você pode chegar mais, orar mais, receber mais, pagar o preço, jejuar, dobrar o joelho, deixa doer esse joelho, deixa carejar, deixa doer. Aí o Senhor vai te usar, aí você vai ser cheio da unção. Peça para ele morrer, peça para ele descer, dobrar o joelho, peça, começa a ver se levanta, né? Às vezes nem dobra, almas salvar, aleluia, com certeza, se levantar. A tua casa, almas que vão estar em Cristo Jesus. Se você, aleluia, orar, se você pagar o preço, se você jejuar, casa de meu nome só sabe jejum a nação. Você precisa orar e jejuar. Você precisa pagar o preço enquanto é tempo. Jesus está falando essa noite. Você que tem uma chamada, mãe. Você que tem uma chamada, pai. Você que tem a chamada de Deus. Se consagre enquanto é tempo. Se consagre. Continue se posicionando. Se posicione. Se posicione. Se posicione todo tempo. Vigiando todo tempo. Orando todo tempo. Se posicionando todo tempo. Na obediência, praticando. Aleluia. Praticando a palavra. Vivendo a bem-aventurança. Vivendo os frutos. Recebendo os frutos. Pela obediência, novos frutos. Equilíbrio. Bondade. Benignidade. Paz. Alegria. Amor. O Senhor te chama para receber as irmãs. Por que às vezes está frio? Está se esfriando. Cadê o amor? Cadê o fruto do amor? Nós amamos porque Deus amou primeiro. Ele é a fonte, Deus é amor. Ele te chama para voltar à primeira prática, a prática do primeiro amor. Ele te chama nessa noite, às 2 horas do primeiro amor. Ele te chama, ele te lembra de onde caíste. Lembra onde foi que caiu. Lembra e volta, te arrepende e volta. Te arrepende e volta. Para a primeira prática, primeiras obras do primeiro amor. Lembra quando ele te chamou, lembra quando ele te salvou. Lembra quando você queimou, sentiu. A presença do Senhor, amava as almas, pagava o preço, quando viu os homens no canto, pregava, ia lá. Nada te intimidava, nada te impedia. Eu falava com os jovens, ministrava para os jovens, volta nas minhas práticas, volta enquanto é tempo, volta para chegar com as obras diante dele, porque vai ter cobrança naquele dia. Ele te chama nessa noite, ele te chama, eu não sabia que você está aqui, mas ele sabia. Ele sabe de todas as coisas. E ele quer, aleluia, que em nome de Jesus eu pratique as minhas obras. Enquanto é tempo, ele te chama essa noite. Ele te chama, enquanto está semeando, praticando as minhas obras, ele está agindo na tua casa. Ele está brindando os teus, guardando os teus, protegendo os teus, salvando os teus, livrando de todo mal, de toda cilada, de toda essa obra do diabo. Ele te chama nessa noite, não deixa ele inimigo de intimidar. Não deixa, aleluia, ele gerar frieza. Não deixa, porque ele diz em Apocalipse, os covardes ficarão de fora. Covarde não é somente aquele que bate em alguém, uma mulher, uma pessoa indefesa, uma pessoa inocente, uma pessoa frágil. Não, é aquele que renuncia o que Deus quer que a pessoa faça. É as obras dele. Praticar sua palavra toda que foi. Falar a verdade, somente a verdade. Se ensinar não, passando do limite da procedência maligna. Estas obras que me quer que você pratique. Deus é justo. Ele é amor, ele é justiça. Ele é justo. Você vai colher exatamente o que você semeou.
for, aleluia, como acidente de pecados. Porque na vida do crente tem que ser como acidente. Aleluia, somente como acidente. Aleluia. A pessoa não espera ali, ela é cansada ali. Ela se depara com um acidente. Assim é o pecado. Na vida do crente tem que ser como um acidente. O pecado não pode ter um domínio ali do crente. Ele te chama nessa noite. Você que praticou uma boa obra neste final do ano, você sabe exatamente o que você fez. O Senhor te chama nessa noite. Para viver o verdadeiro arrependimento. Que arrependimento? É não fazer mais, é se arrepender, né? Como muitos choram, aleluia, e depois estão praticando, fazendo os mesmos atos. Isso não é arrependimento, é remorso. O Senhor te chama para um verdadeiro arrependimento, para você receber de graça, você, aleluia, passar de graça, a verdade, aleluia, a libertação, a convenção, passar de graça, semear de graça, passar de graça que você vive, exatamente o que você vive. Aleluia, para você não ser aquela pessoa que vai contaminar alguém, a igreja, aleluia, que está em Cristo Jesus. Por isso que tem muitos dentro da igreja que estão como um joio, aleluia, como bode. E o Senhor te chama para o novo, para viver como, aleluia, o trigo, para viver como a ovelha, para estar à direita naquele grande dia e receber, aleluia, o galardão, receber a coroa da vida eterna. É isso que o Senhor está falando essa noite, exatamente sobre isso. Ele quer ver as horas daquele grande dia que você vai estar com Ele. Você vai estar diante dele, no grande tribunal. Aleluia. Toda essa nação vai estar lá, diante do tribunal de Deus, da grande, aleluia, do grande julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. Lá não vai ter tempo, mais e mais. Ele é eterno. Ele é eterno. Deus é eterno. Nós temos a eternidade para estar com Ele. Oh, aleluia. Mesmo uma pessoa vai estar ressuscitando, ei, aleluia, para condenação ou, aleluia, para a vida, vão estar todos lá, todos vão estar, aleluia, diante do Senhor, aleluia, que é julgamento, vai ser lançado tudo quanto a pessoa fez, aleluia, em rosto, vão prestar até prestação de conta. Assim como a pessoa está diante do juiz, ela ouve tudo quanto ela fez, não foi? Aleluia, assim vai ser aquele grande dia. Tudo que você fizer e fez e faz, vai fazer, ele vai estar repetindo aquele grande dia. Todas as nações, igreja, não vai ser só uma pessoa. Todas as nações vão estar diante do Senhor. Todas as famílias das nações vão estar diante do Senhor. Ele te chama nesta noite, o genuíno arrependimento, para você, aleluia, não perecer mais da vida eterna. Deus é poderoso, eu coloco em Senhor Deus. Deus é a minha vida, Pai. Como eu falei para a administração, tem contra-ataque, vai me brindando, Pai. Vai me brindando, Senhor. O Deus Todo-Poderoso vai cercando as margens da minha vida, minha casa, minha família, com 3 anos. Anjo ministradores do conselho, anjo municipal de fogo, carruagem de fogo, esteja meu Pai entrando na minha casa, anjo Pai crucificado, anjo meu Pai vai estar exterminando, queimando, destruindo, despedaçando, Pai, aleluia, de qualquer, meu Deus, aleluia, meu Pai, eu creio, artimanha, de qualquer um inimigo, ciladas, seja queimado, destroçado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó igreja, peça para o Senhor, Deus te perdoar, te blindar, te guardar, será a tua vida, será a tua família, será o teu filho. Peça quando é tempo, peça, mas pega quando é algo, peça, profetiza, se consagra, vai a cabeça do mal, ei, renuncia o que agrada ao Senhor, se apresenta até Ele, se purifica até Ele, que põe de pé, aleluia, ouve a palavra, pratica a palavra, essa é a vontade do Senhor, Deus tem igreja com Ele. É muito bom ter igreja na terra com pessoas, né? É muito bom ter igreja em loja, em algum lugar, mas melhor mesmo, o maior e melhor é ter igreja com todo o Criador, o Todo-Poderoso, que vai te dar um som para dentro do lugar, para pisar na cabeça de serpente, escorpião. Você vai pisar e permanecer, e vai ajudar outros a ficar de pé, vai ajudar outros caminhos a se firmar. É isso que o Senhor quer para a igreja, é isso que Ele está falando, está chamando nesses últimos dias, para o grande avivamento. Avivamento é isso, é alma sendo, aleluia, salva, acrescentada, para o povo ao céu, você que quer chegar, vem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. Pastor que vai estar nos abençoando mais irmãos, aleluia, para nós sairmos daqui mais irmãos abençoados, amém?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a mão para cima, receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a igreja, hoje e para sempre. Amém. E aplaude Jesus bem forte. Glória a Deus. Se o Senhor nos arrebatar a igreja, nós vamos estar aqui sexta e domingo. E se arrebatar, vamos nos encontrar no céu. Amém, irmão? Porque o nosso alvo é Cristo. Glória a Deus. Então, vou na paz do Senhor, boa noite, debaixo do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus.